O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre a praça da vila. Não havia uma nuvem sequer no céu, apenas aquele azul impiedoso que parecia sugar toda a umidade do ar. Helena estava deitada na grama seca há mais de 2 horas. Seu corpo rígido como se tivesse sido esculpido em pedra. Seus lábios rachados se moviam, pronunciando palavras que mal saíam. Por favor, alguém me ajude. Ao redor dela, uma multidão crescente. Primeiro foram 3 pessoas, depois 5, depois 15. Agora eram mais de 30 homens, mulheres e até crianças, formando um círculo irregular. E todos faziam a mesma coisa. Apontavam, riam, cochichavam entre si, com aquele ar de superioridade que só a crueldade coletiva consegue criar. Lá está ela de novo, disse uma mulher gorda de vestido florido, balançando a cabeça com falsa piedade. A filha louca do coveiro, sempre inventando alguma coisa para chamar atenção. Da última vez ela disse que não conseguia respirar, comentou um comerciante, cruzando os braços sobre o avental sujo. Mas quando ninguém deu atenção, levantou e saiu andando normalmente. Atriz é o que ela é, completou outro homem, cuspindo no chão. Maluca varrida que acha que a gente é trouxa. Helena ouvia cada palavra, cada riso, cada comentário cruel penetrava em sua pele como agulhas invisíveis. Ela queria gritar, queria levantar e provar que dessa vez era diferente, que dessa vez era real, que seu corpo realmente não respondia, que suas pernas estavam travadas por algo que ela não conseguia controlar. Mas tudo o que conseguia fazer era mover os olhos, sentir as lágrimas quentes escorrerem pelas têmporas e observar aquelas pessoas que, meses atrás, compravam flores na loja onde tentou trabalhar. A pele de seus braços já estava vermelha, queimando com o sol direto. Seu vestido simples de algodão desbotado grudava no corpo encharcado de suor. A garganta ardia de sede e a cabeça latejava com uma dor surda e constante. Mas o pior não era a dor física. O pior era o abandono. Foi nesse momento que Miguel Montenegro passou pela praça. Ele vinha da loja de ferragens, carregando uma caixa pesada de pregos e dobradiças para consertar os portões da fazenda. Era um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho. Usava um chapéu de couro puído, camisa de mangas arregaçadas que deixava ver os braços bronzeados e calças de tecido grosso cobertas de poeira vermelha da estrada. Seu rosto tinha traços marcados, como se tivesse sido esculpido com golpes rudes, maxilar quadrado, sobrancelhas grossas, olhos escuros que raramente mostravam emoção. Na vila, todos conheciam Miguel, ou melhor, achavam que conheciam. O fazendeiro rude, chamavam. O homem que nunca sorri, aquele que não fala com ninguém. Há 5 anos ele havia herdado a fazenda de um tio distante e desde então vivia isolado, aparecendo na vila apenas para comprar o necessário e desaparecendo novamente nas terras áridas do oeste. Miguel ia passar direto, como sempre fazia. Não era problema dele o que acontecia na praça. Não era problema dele se as pessoas da vila tinham ou não compaixão. Ele havia aprendido há muito tempo a não se meter em confusões alheias. Mas então ele a viu. No meio daquele círculo de gente rindo e apontando, havia uma jovem deitada no chão. Seus braços estavam esticados de forma estranha, como se tentassem agarrar algo invisível. Seu rosto estava virado para o céu, a pele brilhando de suor e ficando vermelha demais pelo sol. E seus olhos? Os olhos dela estavam cheios de um terror genuíno que Miguel reconheceu imediatamente. Ele parou. "Não faz isso, Miguel", gritou seu Alfredo, o dono da mercearia, quando percebeu que o fazendeiro havia mudado de direção. "Essa aí é a Helena, a filha do coveiro que é doida da cabeça. Ela faz essas encenações todo mês." "É verdade", concordou Dona Marta, a costureira. "Semana passada ela entrou na minha loja dizendo que não conseguia sentir as mãos. Quando chamei o médico, ela sumiu. Por favor, não faça isso", implorou seu Benedito, o ferreiro, colocando-se no caminho de Miguel. "Ela vai te acusar de alguma coisa depois. Vai dizer que você machucou ela, vai inventar história. É assim que essa gente faz." Mas Miguel não estava ouvindo mais. Ele havia se ajoelhado ao lado de Helena e estava olhando diretamente em seus olhos. E o que viu ali não era fingimento. Era desespero puro. "Você está me ouvindo?" Ele perguntou com voz baixa e grave. Os lábios dela se moveram. "Sim. Consegue se mexer?"
Não, não consigo. Minhas pernas. Miguel colocou a mão na testa dela. Estava fervendo, a pele dos braços completamente queimada pelo sol. Quando tocou suas mãos, elas estavam geladas apesar do calor, um sinal claro de choque. Sem dizer mais uma palavra, ele deslizou os braços por baixo do corpo dela e a ergueu do chão, como se não pesasse nada. A multidão explodiu em protestos. Miguel, pelo amor de Deus, você vai se arrepender. Essa mulher é problemática. Mas ele simplesmente virou as costas para todos eles, ajeitou Helena nos braços com cuidado para que a cabeça dela ficasse apoiada em seu ombro e começou a caminhar em direção a seu cavalo amarrado no poste próximo. Helena, ainda rígida e incapaz de se mover, sentiu pela primeira vez em horas algo além do medo. Sentiu-se segura. Os braços daquele homem eram firmes, mas não machucavam. O cheiro dele era de terra, suor honesto e algo que ela não conseguia identificar, mas que a acalmava. E quando ele a ajeitou na sela na frente dele, protegendo-a com um braço, enquanto segurava as rédeas com o outro, ela finalmente permitiu que os soluços viessem. Você está segura agora, murmurou Miguel. E embora sua voz continuasse grave e sem emoção aparente, havia uma firmeza naquelas palavras que fez com que Helena acreditasse nele. Enquanto cavalgavam para fora da vila, deixando para trás os gritos de advertência e os olhares de desaprovação, Helena fechou os olhos e permitiu-se pela primeira vez desde que seu pai havia falecido, sentir que talvez, apenas talvez, não estivesse completamente sozinha no mundo. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por alguma situação onde todo mundo ao seu redor estava convencido de algo sobre você que simplesmente não era verdade? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque o que Helena estava prestes a enfrentar era justamente isso, só que multiplicado por 1000. A história de Helena começou muito antes daquele dia na praça. Na verdade, começou 23 anos atrás, na noite em que ela nasceu. Maria Helena Santos veio ao mundo em uma noite de tempestade. Trovões rachavam o céu. A chuva batia com fúria nas janelas da pequena casa nos arredores da vila. E dentro do quarto, sua mãe, Júlia Santos, lutava pela vida. O parto foi longo, doloroso e complicado. Quando finalmente o bebê nasceu, o choro da criança era forte e saudável, mas Júlia não teve forças para segurá-la. Ela sangrava demais. O médico tentou tudo, mas não havia equipamento, não havia sangue para transfusão, não havia nada além de panos limpos e orações desesperadas. Júlia Santos expirou nas primeiras horas da manhã seguinte, enquanto seu marido, Roberto Santos, o coveiro da vila, segurava sua mão fria e olhava para o bebê enrolado em mantas como se estivesse vendo o próprio demônio. Ela matou minha esposa. Foram as primeiras palavras que Roberto disse sobre a filha. Não foram as últimas. Durante a infância de Helena, Roberto nunca a maltratou fisicamente. Não a batia, não a xingava, não a privava de comida. Mas fazia algo muito pior. A isolava. A casa deles ficava a 3 quilômetros da vila, uma pequena construção de madeira cercada por ciprestes, próxima ao cemitério onde Roberto trabalhava. Ele proibiu Helena de ir à escola, proibiu de brincar com outras crianças, proibiu de sair de casa sem supervisão. O mundo lá fora é perigoso, dizia ele toda vez que ela pedia para ir à vila. As pessoas são cruéis, vão te machucar, vão te usar, vão te destruir. Aqui dentro você está segura. Helena cresceu cercada por paredes. Aprendeu a ler nos poucos livros que o pai mantinha. Livros velhos sobre jardinagem e história. Aprendeu a cozinhar, a limpar, a costurar, a cuidar de uma casa. Mas nunca aprendeu a ter uma conversa normal, a fazer amigos, a entender os códigos sociais que as outras crianças absorvem naturalmente. Aos 16 anos, aconteceu o primeiro ataque. Helena estava sozinha em casa, pois Roberto havia ido trabalhar quando decidiu que ia dar apenas uma volta até o portão, só para sentir o sol no rosto, só para ver o mundo além das paredes. Mal chegou ao fim do quintal e seu coração começou a acelerar. As palmas de suas mãos ficaram suadas. A respiração se tornou difícil, curta, insuficiente. O mundo começou a girar e ela sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Desmaiou ali mesmo, acordando horas depois com o pai ao lado, dizendo: "Viu?
Eu avisei. Você não está preparada para o mundo. Seu corpo sabe disso. A partir dali, as crises se tornaram frequentes. Toda vez que tentava sair, toda vez que ouvia vozes desconhecidas, toda vez que pensava em desobedecer ao pai, o pânico vinha. E Roberto usava isso como prova de que tinha razão, de que ela realmente precisava ficar isolada, de que o mundo era perigoso demais para ela. Mas Roberto tinha outro plano além do isolamento. Ele precisava justificar para a vila porque sua filha nunca aparecia. Então começou a espalhar mentiras. Minha filha não é bem da cabeça, dizia aos vizinhos que perguntavam. Tem problemas mentais desde que nasceu. É instável, sabe como é. Às vezes inventa histórias, às vezes tem crises. É melhor não dar muita atenção para ela. Ele repetiu essas mentiras tantas vezes que elas se tornaram verdade na boca dos outros. Quando Helena finalmente tinha 17 anos e Roberto, por algum motivo que ela nunca entendeu, começou a levá-la ocasionalmente à vila, as pessoas já a olhavam com desconfiança, já sussurravam quando ela passava, já evitavam conversar com ela. E então, aos 18 anos, veio a noite que mudou tudo. Roberto Santos estava caminhando de volta para casa, depois de um dia longo no cemitério. Era fim de tarde. O sol já se punha atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e roxo. Ele sentiu uma dor súbita no peito, forte como uma marreta. Tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou segurar-se em alguma coisa, mas suas pernas cederam. Caiu no meio da estrada de terra, as mãos apertando o peito, os olhos arregalados de terror. O ataque cardíaco foi massivo, fulminante. Encontraram seu corpo na manhã seguinte. Helena, que havia passado a noite inteira acordada esperando o pai voltar, mal conseguiu processar o que estava acontecendo quando o padre da vila bateu à porta. Seu pai estava morto. De repente, completamente, irrevogavelmente morto. Ela deveria ter sentido tristeza, deveria ter chorado, mas tudo o que sentiu foi um vazio imenso, como se alguém tivesse arrancado o chão de sob seus pés. Roberto não foi um bom pai, mas foi tudo o que ela tinha. Os primeiros dias após a morte foram um borrão. Pessoas que Helena nunca havia visto vinham à casa, remexiam nas coisas do pai, faziam perguntas que ela não sabia responder. Descobriu-se que Roberto não havia deixado testamento. A casa onde moravam era alugada, não deles. O pouco dinheiro que ele tinha mal cobria o funeral. Em 2 semanas, Helena se viu completamente sozinha e sem teto. Foi Dona Margarida, uma senhora viúva, dona de uma pequena floricultura, quem a acolheu primeiro. Você pode ficar no quartinho dos fundos, ofereceu com um sorriso bondoso. Em troca, me ajuda com as flores. Nada muito pesado, só cuidar das plantas e atender os clientes. Helena aceitou com gratidão desesperada. Finalmente pensou, uma chance de recomeçar. Uma chance de provar que não era louca, que não era problemática, que poderia viver uma vida normal. Durou exatamente 3 semanas. A primeira crise veio quando um cliente entrou na loja gritando por causa de um pedido atrasado. O volume da voz, a raiva no rosto do homem, o movimento brusco quando ele bateu a mão no balcão. Tudo isso foi suficiente para despertar o pânico. Helena sentiu o ar faltar, o coração disparar, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ela precisou se trancar no banheiro por 40 minutos até conseguir respirar novamente. A segunda crise veio 3 dias depois, quando precisou fazer uma entrega no outro lado da vila. A ideia de andar sozinha pelas ruas, de enfrentar os olhares das pessoas, de estar longe do refúgio seguro da floricultura, foi demais. Ela saiu da loja, deu 5 passos e suas pernas simplesmente pararam de obedecer. Ficou parada no meio da calçada, incapaz de se mover, enquanto as pessoas passavam por ela murmurando. A terceira crise foi a última. Dona Margarida, por mais bondosa que fosse, tinha um negócio para tocar. Sinto muito, Helena, disse com os olhos cheios de pena genuína. Mas você precisa de ajuda que eu não posso dar. Não posso confiar que você vai conseguir trabalhar sem ter essas crises. E assim, Helena se viu na rua novamente. Tentou outros lugares. Tentou ser doméstica em 3 casas diferentes. Tentou ajudar na feira. Tentou trabalhar na costura. Mas sempre, inevitavelmente, as crises vinham. E cada vez que vinham, reforçavam a narrativa que seu pai havia plantado.
Ela não é estável. Ela tem problemas. É melhor não se envolver. O pior foi quando ela realmente precisou de ajuda. E ninguém acreditou. 6 meses antes daquele dia na praça, Helena estava caminhando de volta para o pequeno barraco abandonado, onde estava dormindo temporariamente, quando sentiu uma dor aguda no peito. Não era pânico dessa vez. Era diferente. Era física, real, assustadora. Ela conseguiu chegar até a farmácia e pediu ajuda, mas o farmacêutico apenas revirou os olhos. De novo, Helena. Já é a 3ª vez esse mês. Não tenho tempo para essas suas encenações. A dor passou depois de alguns minutos, mas ficou claro. Ninguém ia acreditar nela mesmo quando algo realmente estivesse errado. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia na praça. Helena havia acordado de manhã sentindo-se estranha. Suas pernas estavam pesadas, como se tivessem sido preenchidas com cimento. Ela tentou se levantar da cama improvisada de caixotes e caiu. Tentou novamente. Caiu de novo. Pensou que era só cansaço, que ia passar. Arrastou-se até conseguir sair do barraco e, com enorme esforço, conseguiu ficar de pé apoiando-se nas paredes. Precisava ir até a vila buscar água. Precisava tentar, mais uma vez, pedir trabalho. Precisava sobreviver. Mas no meio do caminho, quando já estava na praça principal, seu corpo simplesmente desistiu. As pernas travaram completamente. Ela sentiu como se cada músculo abaixo da cintura tivesse sido desligado de seu cérebro. Caiu na grama e não conseguiu mais levantar. E então veio o sol. E então vieram as pessoas. E então vieram os risos. Agora, nos braços de Miguel, indo em direção a um lugar desconhecido, Helena finalmente permitiu-se parar de lutar. Seu corpo estava rígido, suas pernas ainda não respondiam, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, ela não estava sozinha. Mas pausa aqui por um segundo e me responde: você já desistiu de pedir ajuda porque sabia que ninguém ia acreditar em você? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque o que Helena estava prestes a descobrir é que às vezes basta uma pessoa acreditar em você para tudo mudar. A fazenda de Miguel ficava a quase 1 hora de cavalgada da vila. O caminho era árido, pontuado por cactos e arbustos secos, com o solo avermelhado rachando sob o sol impiedoso. Mas conforme se aproximavam, a paisagem começava a mudar. Havia mais verde, havia árvores, havia sinais de água e cuidado. A propriedade era maior do que Helena imaginava. Um portão de madeira simples, mas bem conservado, marcava a entrada. Dentro, havia currais organizados com algumas vacas e cavalos, uma horta protegida por cercas baixas, um pomar com árvores frutíferas que ofereciam sombra generosa. No centro de tudo, uma casa térrea de madeira com varanda ampla, janelas grandes e um telhado que parecia sólido e confiável. Mas o mais impressionante era o silêncio. Não o silêncio sufocante da solidão, mas o silêncio pacífico de um lugar onde o tempo corria mais devagar. Miguel desmontou do cavalo com cuidado, segurando Helena firmemente contra o peito. Ela ainda estava rígida, incapaz de mover as pernas, mas seus braços começavam a responder um pouco melhor. Ela conseguiu segurar fracamente a camisa dele, enquanto ele a carregava para dentro da casa. O interior era surpreendentemente limpo e organizado para a casa de um homem solteiro. A sala tinha móveis simples, mas bem conservados. Uma mesa de madeira maciça, cadeiras com almofadas desbotadas, uma estante com livros e ferramentas. As paredes eram de madeira nua, sem decoração, mas havia algo honesto naquela simplicidade. Miguel a levou para um dos quartos, um espaço pequeno com uma cama de casal coberta com lençóis limpos, uma mesinha de cabeceira e uma janela que dava vista para o pomar. Com delicadeza surpreendente para um homem de suas proporções, ele a deitou sobre a cama, ajeitando um travesseiro sob sua cabeça. "Fique quieta", disse com aquela voz grave. "Vou buscar água." Helena não respondeu. Não conseguia. Estava processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O abandono na praça, o resgate inesperado. Agora este lugar estranho, com este homem ainda mais estranho que não a conhecia, não tinha razão para ajudá-la, e mesmo assim havia ignorado os avisos de todos. Miguel voltou com uma caneca de água fresca e uma bacia com um pano úmido. Ele se ajoelhou ao lado da cama e ofereceu a água.
Consegue beber sozinha? Helena tentou levantar os braços. Eles tremiam, mas respondiam. Com a ajuda dele, conseguiu levar a caneca aos lábios e beber. A água estava deliciosamente fria, aliviando a garganta seca e queimada. Suas pernas, ele disse, mais como uma constatação que uma pergunta. Não se movem. Não. Helena conseguiu sussurrar. Eu não sei o que aconteceu. Elas simplesmente pararam de funcionar. Miguel não demonstrou surpresa ou descrença. Apenas assentiu, molhou o pano na água e começou, com uma delicadeza inesperada, a limpar os braços queimados pelo sol. Helena estremeceu com o primeiro toque, mas ele continuou com movimentos firmes e cuidadosos. Seus braços estão queimados, ele disse. Vou preparar uma pomada com babosa. Vai arder um pouco, mas vai ajudar. Por que você está fazendo isso? As palavras saíram antes que Helena pudesse detê-las. Você não me conhece. Todos na vila avisaram que eu sou problemática, que sou louca. Por que me trouxe para sua casa? Miguel parou o que estava fazendo e a olhou diretamente nos olhos. Não havia suavidade em seu olhar, mas havia algo mais profundo. Compreensão. Porque eu vi seus olhos, disse ele simplesmente, e reconheci o que havia neles. O que você viu? Terror verdadeiro. Desespero verdadeiro. O tipo de coisa que ninguém consegue fingir. Não importa o quanto os outros digam. Ele voltou a limpar seus braços. Já tive uma situação na minha vida onde todos achavam que sabiam o que estava acontecendo comigo, mas ninguém realmente sabia. Então aprendi a reconhecer quando alguém está sendo julgado injustamente. Havia uma história ali, Helena percebia. Uma história de dor que tornava Miguel capaz de reconhecer a dor nos outros. Mas ela não perguntou. Não ainda. Havia uma fragilidade no ar, uma trégua temporária onde ambos podiam existir sem explicações. Você vai descansar agora, Miguel disse, levantando-se. Vou buscar a pomada e preparar algo para você comer. Depois vamos descobrir o que fazer com suas pernas. Você não vai me mandar embora. A pergunta saiu com uma vulnerabilidade que Helena não conseguiu esconder. Miguel parou na porta e olhou para trás. Não enquanto você ainda estiver machucada. Ele hesitou, depois acrescentou. E talvez nem depois disso. Ainda vamos ver. Quando ele saiu do quarto, Helena finalmente permitiu que as lágrimas viessem de verdade. Não eram lágrimas de dor ou de medo. Eram lágrimas de um alívio tão profundo que chegava a doer. Pela primeira vez desde que seu pai havia morrido, desde que o mundo havia se tornado um lugar hostil e cruel, alguém não a estava tratando como um problema a ser resolvido ou um fardo a ser evitado. Alguém a estava tratando como um ser humano. Do lado de fora do quarto, Miguel encostou-se na parede e respirou fundo. O que diabos ele estava fazendo? Ele havia jurado nunca mais se envolver com os problemas de ninguém. Havia construído uma vida de isolamento cuidadoso justamente para evitar complicações, e agora havia trazido para sua casa uma mulher que a vila inteira dizia ser problemática, uma mulher que não conseguia andar, uma mulher que ia precisar de cuidados que ele não tinha certeza se poderia oferecer. Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era aquele olhar, aquele terror genuíno, aquela solidão absoluta. E sabia que mesmo que isso se provasse um erro, mesmo que isso lhe trouxesse problemas, ele nunca poderia ter deixado ela ali. Algumas coisas eram mais importantes que a conveniência. Algumas coisas simplesmente tinham que ser feitas porque eram certas. Voltou para a cozinha e começou a preparar um caldo leve de galinha com legumes. Enquanto mexia a panela, pensou na ironia de tudo isso. Ele, que havia se fechado ao mundo, agora tinha alguém sob seu teto. Ela que havia sido rejeitada por todos, agora tinha um refúgio. Talvez, apenas talvez, os dois estivessem exatamente onde precisavam estar. Nas primeiras 48 horas, Helena dormiu mais do que havia dormido em meses. Seu corpo, esgotado pelo trauma físico e emocional, finalmente se permitia descansar em um lugar que não representava a ameaça imediata. Miguel entrava no quarto 3 vezes por dia. De manhã com café e pão, no almoço com sopa ou caldo, à noite com chá e alguma fruta. Ele não falava muito, apenas colocava a bandeja ao lado da cama, perguntava se ela precisava de algo, aplicava a pomada de babosa nos braços queimados e saía.
Helena percebia que ele era desconfortável com a proximidade, mas persistente no cuidado. Era como se tivesse decidido que ela era sua responsabilidade agora, e uma vez tomada essa decisão, ia cumpri-la mesmo que isso o deixasse inquieto. No terceiro dia, Helena acordou e pela primeira vez sentiu um formigamento nas pernas. Não era movimento ainda, mas era sensação. Era algo. Ela tentou mover os dedos dos pés e, para seu espanto e alívio imenso, um deles se mexeu levemente. Miguel, ela chamou, sua voz ainda fraca, mas urgente. Ele apareceu na porta quase imediatamente, como se estivesse trabalhando próximo. O que foi? Minha perna. Eu senti alguma coisa. Acho que consegui mover um pouco. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para Helena identificar completamente, mas que parecia alívio. Ele se aproximou da cama. Pode tentar de novo. Helena se concentrou intensamente. Sentiu o formigamento aumentar e, com esforço enorme, conseguiu mover 2 dedos dos pés. Era pouco. Era quase nada. Mas era progresso. Está voltando, Miguel disse. E pela primeira vez Helena ouviu algo que poderia ser classificado como emoção em sua voz. Isso é bom, muito bom. O que você acha que aconteceu comigo? Ela perguntou. Por que minhas pernas simplesmente pararam? Miguel puxou a cadeira que estava no canto e sentou-se ao lado da cama. Era a primeira vez que ele se sentava próximo assim, que criava um espaço para a conversa. Não sou médico, disse ele, mas já vi algo parecido uma vez. Um dos trabalhadores da fazenda do meu tio, anos atrás. Ele passou por um trauma grande, perdeu a família em um incêndio. Algumas semanas depois, seus braços pararam de funcionar. Ele ficou assim por mais de um mês. E o que aconteceu com ele? Voltou aos poucos. O médico da cidade disse que às vezes o corpo reage assim ao sofrimento muito grande, como se a mente estivesse tentando proteger a pessoa de sentir dor demais, e no processo acaba desligando partes do corpo. Ele olhou para Helena com aqueles olhos escuros e sérios. Acho que você passou por muita coisa, e seu corpo decidiu que não aguentava mais. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. Validação. Alguém estava dizendo que sua dor era real, que não era fingimento, que não era loucura. Todos pensam que sou louca, ela sussurrou. Meu pai dizia isso. A vila inteira acredita nisso. Seu pai estava errado. As palavras foram ditas com tanta convicção que Helena sentiu algo se partir dentro do peito. Você nem me conhece. Como pode ter tanta certeza? Porque já convivi com pessoas loucas de verdade. Que você não tem os olhos de alguém que perdeu o juízo. Você tem os olhos de alguém que foi forçado a duvidar da própria sanidade por tempo demais. Ele se levantou, como se aquela demonstração de vulnerabilidade tivesse sido demais. Vou buscar alguém. Buscar quem? Uma médica, da cidade vizinha. Ela vai poder te examinar direito, talvez começar algum tratamento para suas pernas. Eu não tenho dinheiro para... Não te pedi dinheiro. Helena o observou sair do quarto com passadas largas e decididas. Cada gesto dele era assim, direto, sem rodeios, sem espaço para discussão, mas também sem crueldade. Era simplesmente o jeito dele de lidar com o mundo. Doutora Mariana chegou 2 dias depois. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque prático, óculos de armação grossa e um olhar afiado que parecia capaz de diagnosticar alguém apenas observando. Miguel a levou até o quarto de Helena e ficou na porta enquanto a médica realizava o exame. Paralisia conversiva foi o diagnóstico depois de quase 1 hora de examinação, testes de reflexo e perguntas detalhadas. É uma condição onde o trauma psicológico se manifesta em sintomas físicos. Não é fingimento e não é loucura. É uma resposta real do corpo a um sofrimento emocional extremo. Helena olhou para Miguel, que permanecia encostado no batente da porta. Ele assentiu levemente, como se dissesse, eu avisei. Pode ser tratado? Miguel perguntou. Sim, mas vai levar tempo. Fisioterapia diária, exercícios de fortalecimento muscular gradual e, idealmente, algum tipo de acompanhamento para lidar com o trauma que causou isso em primeiro lugar. Doutora Mariana olhou de Helena para Miguel. Vai precisar de dedicação, de paciência, de cuidado constante. Então vamos começar. Foi tudo o que Miguel disse.
E assim começou a rotina que mudaria ambas as vidas para sempre. Todas as manhãs, Miguel acordava antes do sol nascer. Cuidava dos animais, verificava a horta, realizava os trabalhos urgentes da fazenda. Às 7 em ponto, ele entrava no quarto de Helena com café, pão e frutas. Ele a ajudava a sentar na cama, ajeitava os travesseiros em suas costas e ficava ali enquanto ela comia, respondendo às perguntas dela sobre a fazenda, sobre a rotina, sobre as coisas simples do dia a dia. Às 8, começavam os exercícios. Doutora Mariana havia deixado instruções detalhadas. Miguel precisava ajudar Helena a mover as pernas mesmo quando elas não respondiam voluntariamente, estimulando os músculos, mantendo a circulação, evitando atrofia. No começo foi desconfortável para ambos. Miguel não estava acostumado com toque, com proximidade, com a intimidade necessária para segurar as pernas de alguém e movê-las delicadamente. Helena, por sua vez, sentia-se exposta, vulnerável, envergonhada por precisar de ajuda para algo tão básico. Mas aos poucos, dia após dia, o desconforto foi diminuindo. Os silêncios entre eles deixaram de ser constrangedores e se tornaram companheiráveis. Miguel começou a falar um pouco mais durante os exercícios, contando histórias da fazenda, de como havia aprendido tudo sozinho depois que o tio faleceu. Eu não sabia nada sobre terra quando cheguei aqui, ele admitiu uma manhã, movendo a perna esquerda de Helena em círculos suaves. Achava que cavalo só comia grama e que plantar era só jogar semente no chão. Helena riu, um som fraco, mas genuíno. E como você aprendeu? Errando, muito. Perdi uma safra inteira de milho no primeiro ano porque plantei na época errada. As galinhas morreram porque não sabia que precisava vacinar. O cavalo ficou doente porque dei ração estragada. Ele fez uma pausa. Mas eu era teimoso. Cada erro eu aprendia. Cada falha eu consertava. E depois de 5 anos, isso aqui finalmente virou algo que funciona. Você não tinha ninguém para te ensinar? Família? A mão de Miguel pausou por um segundo no tornozelo dela. Então continuou o movimento. Não. Meus pais haviam falecido quando eu era jovem. O tio que me deixou a fazenda nunca quis muito contato comigo quando estava vivo. Essa herança foi meio surpresa, na verdade. Então você também estava sozinho. Estava. Ainda estou na maioria do tempo. Ele terminou o exercício com aquela perna e mudou para a outra. Aprendi a gostar da solidão. É mais simples, menos complicado, menos doloroso. Helena percebeu que havia uma história ali, algo que tornara Miguel tão fechado quanto ela. Mas ela não pressionou. Sabia o que era ter feridas que não se quer expor. Com o passar das semanas, os progressos começaram a aparecer. Primeiro, foram os dedos dos pés. Depois, os tornozelos. Helena conseguia flexioná-los levemente. Então vieram os joelhos, duros e travados no início, mas gradualmente ganhando movimento. No final do primeiro mês, ela conseguiu dobrar uma perna completamente. Miguel, olha! Ela chamou uma tarde, radiante. Ele largou a ferramenta que estava usando para consertar uma cerca e entrou correndo na casa, achando que algo estava errado. Encontrou Helena na cama, com as 2 pernas dobradas, os pés apoiados no colchão. Consegui, ela disse sorrindo de um jeito que iluminou o rosto inteiro. Sozinha, sem ajuda. Miguel sentiu algo estranho no peito, algo quente e apertado que não conseguia nomear. Isso é ótimo, ele disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Acha que logo vou conseguir ficar de pé? Tenho certeza. E ele estava certo. 3 semanas depois, com Miguel segurando firmemente seus braços e doutora Mariana apoiando suas costas, Helena ficou de pé pela primeira vez em quase 2 meses. Suas pernas tremiam como varas verdes, mal conseguindo suportar o peso do corpo, mas ela estava de pé. As lágrimas vieram imediatamente, incontroláveis. Estou de pé, ela soluçou. Estou realmente de pé. Está sim, Miguel concordou, suas mãos ainda firmes em seus braços. E logo vai estar andando. Demorou mais 4 semanas para isso. 4 semanas de exercícios exaustivos, de frustrações, de pequenos progressos e recuos ocasionais. Mas um dia, Helena conseguiu dar 3 passos sozinha da cama até a cadeira. Ela olhou para Miguel, que observava da porta, e viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Orgulho. Orgulho genuíno, como se a vitória dela fosse dele também.
Foi nesse momento que Helena percebeu. Ela não estava apenas se recuperando fisicamente. Algo mais estava acontecendo. Algo que tinha a ver com o jeito que seu coração acelerava quando ele entrava no quarto. Com o jeito que ela esperava ansiosamente pelas manhãs para vê-lo. Com o jeito que os silêncios entre eles pareciam cheios de coisas não ditas. Ela estava se apaixonando. E o pior, ou talvez o melhor, era que Miguel parecia estar sentindo algo também. Ela percebia na forma como ele começara a demorar mais tempo no quarto, depois dos exercícios, na forma como seus olhos pousavam nela quando achava que ela não estava olhando, na forma como sua voz ficava mais suave quando falava com ela. Mas nenhum dos dois dizia nada. Era cedo demais, complicado demais, perigoso demais. Agora me fala sinceramente. Você acredita em amor que nasce do cuidado? Aquele tipo de amor que começa com alguém simplesmente te vendo quando ninguém mais via? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar de Helena, porque o que estava prestes a acontecer ia testar exatamente essa conexão. 3 meses após o resgate, Helena já conseguia andar pela casa sem ajuda, embora ainda usasse uma bengala para se apoiar. Seus músculos estavam mais fortes, seu corpo mais saudável graças à comida regular e aos cuidados. Mas mais do que isso, ela estava diferente por dentro. Havia uma luz em seus olhos que não existia antes, uma esperança cautelosa, mas real. Foi Miguel quem sugeriu que ela começasse a ajudar na fazenda. Não precisa fazer trabalho pesado, ele disse uma manhã. Mas talvez cuidar da horta? As galinhas? Coisas mais leves. Helena aceitou com entusiasmo. Queria se sentir útil, queria retribuir de alguma forma tudo o que ele havia feito. Começou pelos animais, alimentando as galinhas toda manhã, coletando ovos, conversando com os cavalos que pastavam tranquilos no curral. Descobriu que tinha jeito com plantas. A horta de Miguel era funcional, mas desorganizada. Helena começou a reestruturá-la, separando as plantas por tipo, criando caminhos entre os canteiros, até plantando algumas flores nas bordas, porque, ela argumentou, todo lugar precisa de um pouco de beleza. Miguel observava essas mudanças em silêncio. Percebia como a fazenda estava se transformando com a presença dela. Havia cor agora. Havia vida além do puro funcional. A casa cheirava a pão fresco que Helena havia aprendido a fazer. As janelas estavam abertas mais frequentemente, deixando entrar luz e ar. Até ele próprio se pegou assobiando enquanto trabalhava, algo que não fazia havia anos. Uma tarde, enquanto Helena regava a horta, Miguel se aproximou. Vou até a vila amanhã, ele disse. Buscar mantimentos. Você quer ir junto? Helena congelou, a mão apertando forte o regador. Eu não sei se é uma boa ideia. Por causa das pessoas de lá. Eles me odeiam, Miguel. Acham que sou louca. E você vai ser julgado por estar comigo. Miguel cruzou os braços, seu rosto assumindo aquela expressão teimosa que Helena já conhecia bem. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi. A opinião dos outros só tem o poder que você dá a ela. Eu não dou poder nenhum. E acho que está na hora de você também não dar. Mas você passou 4 meses aqui. 4 meses se recuperando, trabalhando, provando para si mesma que não é nenhuma das coisas que disseram que você era. Não acha que é hora de mostrar isso para eles também? Helena queria argumentar. Queria dizer que estava com medo, que não estava pronta. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a confiança ali, algo dentro dela se acalmou. Ele acreditava nela. Depois de todo mundo ter desistido, ele acreditava. Está bem, ela disse finalmente. Vou com você. A viagem até a vila na manhã seguinte foi silenciosa. Helena ia na garupa do cavalo de Miguel, seus braços frouxamente em volta da cintura dele, o coração batendo cada vez mais rápido conforme se aproximavam. Ela não havia voltado àquele lugar desde o dia do resgate. Não havia enfrentado aquelas pessoas, aqueles olhares, aquela crueldade coletiva. Quando chegaram à praça principal, os mesmos olhares curiosos se viraram. O mesmo burburinho de fofoca começou. Helena sentiu a ansiedade começar a subir, o familiar aperto no peito que antecedia as crises. Miguel desmontou primeiro e então estendeu os braços para ajudá-la a descer. Respira. Ele disse baixinho, eu estou aqui. Eles caminharam juntos até a mercearia de seu Alfredo. O homem os viu entrar, e sua expressão ficou entre surpresa
e desaprovação. Miguel, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Então seus olhos se moveram para Helena. E você está andando? Estou, Helena respondeu, sua voz mais firme que esperava. Passei meses me recuperando. Recuperando? Dona Marta, que estava comprando tecidos no balcão ao lado, se aproximou. Quer dizer que você realmente estava doente naquele dia? Estava. Paralisia conversiva é uma condição médica real. As duas pessoas trocaram olhares incertos. Haviam esperado encontrar a mesma Helena quebrada de antes. Ou talvez nem a esperavam de volta. Mas ali estava ela, de pé, clara, acompanhada do fazendeiro que todos respeitavam por sua honestidade, mesmo que o achassem frio. Foi seu Benedito, o ferreiro, quem se aproximou do grupo que começava a se formar. Miguel, a gente tentou te avisar naquele dia. Dissemos que essa moça era problemática. E vocês estavam errados, Miguel respondeu, sua voz calma, mas com um fio de aço. Helena estava doente, em crise, e vocês a deixaram queimando no sol por horas porque preferiram acreditar em fofoca do que em evidência. Mas o pai dela sempre disse... O pai dela estava errado, mentiu sobre ela a vida inteira, e vocês preferiram acreditar nas mentiras dele do que dar a ela uma chance de mostrar quem realmente era. O silêncio caiu sobre o pequeno grupo. Algumas pessoas baixaram os olhos, envergonhadas. Outras ainda pareciam céticas. Foi Dona Eunice, a fofoqueira mais notória da vila, quem quebrou o silêncio. Fácil para você falar, Miguel. Você não conviveu com as encenações dela durante anos. A gente viu ela fingir estar doente um monte de vezes. Ela não estava fingindo. Uma voz nova entrou na conversa. Doutora Mariana havia acabado de entrar na mercearia e ouvido os últimos comentários. Helena sofre de paralisia conversiva, uma condição onde trauma emocional severo causa sintomas físicos reais. Não é fingimento. Não é loucura. É uma resposta do corpo ao sofrimento. Médico agora? Dona Eunice zombou. Qualquer um pode... Sou doutora em medicina pela Universidade da Capital, Mariana interrompeu com firmeza. E já documentei o caso de Helena para publicação em revista médica, justamente para educar pessoas sobre essa condição. Se quiser questionar meu diagnóstico, fique à vontade para apresentar suas credenciais. Dona Eunice ficou vermelha e não respondeu. O ponto, continuou doutora Mariana, é que Helena passou por um trauma imenso. Foi isolada pelo pai durante toda a infância, depois abandonada por todos vocês quando mais precisava de apoio. Seu corpo reagiu a isso da única forma que conseguiu, desligando. E agora, graças ao cuidado apropriado e a alguém que realmente se importou, ela está se recuperando. Helena sentiu os olhos ardendo, mas não de vergonha ou dor. Era algo diferente. Era a validação vindo de uma fonte que a vila não podia ignorar. Uma médica real com credenciais reais, confirmando que ela não era louca. Vou publicar um artigo sobre isso no jornal local na próxima semana, Mariana continuou, explicando a condição, os sintomas, o tratamento, para que outras pessoas que possam estar sofrendo de algo semelhante não passem pelo que Helena passou. Mas foi Dona Eunice quem não conseguiu deixar as coisas quietas. Muito bonito esse teatrinho todo, ela cuspiu, a voz cheia de veneno. Mas a verdade é que ela te enrolou, Miguel. Deu um jeitinho de entrar na sua fazenda, na sua casa, na sua vida. Mulheres assim sabem o que fazem. Logo ela vai estar controlando tudo o que você tem. Algo mudou no ar. Miguel deu um passo à frente, colocando-se entre Dona Eunice e Helena. Quando falou, sua voz estava tão baixa e controlada que era quase mais assustadora do que se estivesse gritando. A senhora pode ter sua opinião sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Mas vai manter a boca fechada sobre Helena, porque ela é 10 vezes a pessoa que a senhora algum dia vai ser. Ela sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria das pessoas, e não vou ficar aqui ouvindo mais difamação sobre ela. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Então, para o choque de todos, Miguel fez algo completamente inesperado. Ele virou-se para Helena, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Ali, no meio da mercearia, na frente de todo mundo que havia duvidado dela, zombado dela, abandonado ela. Quando se separaram, Helena estava com os olhos arregalados de surpresa e emoção. Miguel manteve o rosto a centímetros do dela e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Helena, quer casar comigo? O mundo parou.
A mercearia inteira parou. Até o relógio na parede pareceu parar de fazer tic-tac. Helena o olhou. Esse homem que a havia salvado quando ninguém mais acreditava nela, que havia cuidado dela com uma paciência infinita, que havia ficado ao seu lado contra todos os conselhos. Esse homem que, ela agora percebia, havia se tornado o centro de seu mundo sem que ela notasse. Sim, ela disse, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Sim, eu quero. Ele a beijou novamente, e desta vez, quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Sorrisos genuínos, cheios de alívio e felicidade, e a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível. A reação da vila foi mista. Alguns ainda murmuravam desaprovação. Outros começavam a parecer envergonhados por terem julgado tão rápido. E alguns, uma minoria pequena, mas significativa, começaram a sorrir também. Meus parabéns, seu Alfredo disse finalmente, estendendo a mão para Miguel. Desculpa por ter duvidado. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou. O artigo de doutora Mariana foi publicado e causou impacto. Pessoas que antes evitavam Helena na rua começaram a cumprimentá-la, algumas até se desculpando. Não todos, claro. Dona Eunice e seu pequeno círculo de fofoqueiras permaneceram hostis. Mas o suficiente mudou para que Helena pudesse caminhar pela vila sem sentir que estava sendo constantemente julgada. O casamento foi marcado para 6 meses depois, tempo suficiente para Helena terminar sua recuperação física e para ambos planejarem uma vida juntos. Mas Dona Eunice não estava pronta para desistir. Uma tarde, 3 semanas antes do casamento, Helena estava sozinha na fazenda enquanto Miguel foi buscar suprimentos na cidade vizinha. Ela estava na cozinha preparando pão quando ouviu passos na varanda. "Olá?" ela chamou, enxugando as mãos na toalha e indo até a porta. Era a Dona Eunice, acompanhada de 2 homens que Helena reconheceu vagamente como parentes dela. A expressão da mulher era dura, cheia de satisfação maliciosa. "Então é aqui que você montou seu ninho", Dona Eunice disse, olhando ao redor com desprezo. "Muito confortável. Deve estar orgulhosa de si mesma." "O que a senhora quer?" Helena perguntou, tentando manter a voz firme apesar da ansiedade que começava a crescer. "Quero que você saia da vida do Miguel. Ele é um homem bom, trabalhador, e você está se aproveitando dele." "Eu não estou..." "Cala a boca!" A voz de Dona Eunice subiu, furiosa. "Você acha que enganou todo mundo? Você é exatamente o que seu pai disse que era. Uma manipuladora, uma mentirosa, uma parasita que encontrou um homem bonzinho e está sugando a vida dele." Os 2 homens avançaram, bloqueando a porta. Helena sentiu o pânico começar a subir. Estava sozinha, sem ajuda, e essas pessoas claramente queriam intimidá-la. "Vocês precisam ir embora", ela disse recuando. "Miguel vai voltar a qualquer momento e..." "Miguel está a 3 horas de viagem", Dona Eunice interrompeu com um sorriso cruel. "Tempo suficiente para você juntar suas coisinhas e sumir. Deixa uma carta dizendo que percebeu que estava cometendo um erro. Simples assim." "Eu não vou fazer isso." "Vai sim." Um dos homens avançou agarrando o braço de Helena com força. Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte. O outro pegou uma mochila velha que estava pendurada na parede e começou a jogar as poucas roupas de Helena dentro. "Soltem ela!" A voz veio da porta. Todos viraram. Era a doutora Mariana, acompanhada do padre da vila e de seu Alfredo. Eles deviam ter ouvido sobre a visita de Dona Eunice e vieram investigar. "Isso não é da sua conta", Dona Eunice tentou protestar. "Invasão de propriedade e agressão física são assuntos da lei", Mariana respondeu com firmeza. "Soltem ela agora, ou vou até a delegacia da cidade vizinha fazer um boletim formal." Os 2 homens largaram Helena imediatamente, recuando. Dona Eunice olhou ao redor, percebendo que estava em desvantagem numérica, e sua expressão de satisfação se transformou em fúria. "Isso não acabou", ela cuspiu, saindo da casa seguida pelos 2 homens. Helena desabou na cadeira, tremendo. Seu Alfredo foi até a cozinha e voltou com um copo d'água. "Bebe isso", ele disse gentilmente. "Você está segura agora." "Por que vocês vieram?" Helena perguntou, sua voz fraca. Foi o padre quem respondeu, um homem idoso de olhos bondosos. "Porque percebemos que estávamos errados sobre você, e erros precisam ser corrigidos. Dona Eunice tem espalhado veneno pela vila, tentando sabotar seu casamento."
Achamos que ela poderia tentar algo. Vou falar com o delegado, doutora Mariana disse. Isso foi longe demais. Quando Miguel voltou 2 horas depois e soube do que havia acontecido, sua fúria foi silenciosa, mas absoluta. Ele cavalgou imediatamente até a casa de Dona Eunice, acompanhado pelo delegado que Mariana havia trazido da cidade vizinha. Se você, ou qualquer pessoa ligada a você, chegar perto da Helena novamente, Miguel disse, sua voz tão fria que fez Dona Eunice recuar, vou processar por assédio, invasão e agressão. E vou ter testemunhas, incluindo um médico, um comerciante e um padre. Entendeu? Dona Eunice, pela primeira vez em sua vida, não teve resposta. O casamento aconteceu conforme planejado, em uma cerimônia simples na própria fazenda. O padre concordou em realizar a cerimônia ao ar livre, no pomar que Helena havia cuidado com tanto carinho nos últimos meses. Havia cerca de 20 pessoas presentes. Doutora Mariana, seu Alfredo e sua esposa, o padre, alguns vizinhos de Miguel que ele respeitava e, surpreendentemente, 3 pessoas da vila que se aproximaram de Helena nos dias anteriores ao casamento para pedir desculpas sinceras pelo que havia acontecido naquele dia na praça. Helena usava um vestido simples que doutora Mariana havia encomendado especialmente de uma costureira da cidade. Era branco, leve, com mangas delicadas e uma saia que chegava até os tornozelos. Seu cabelo, que nos últimos meses havia crescido e ganhado brilho com a alimentação adequada, estava preso em um coque baixo decorado com flores silvestres do campo. Miguel, por sua vez, usava um terno simples que claramente não estava acostumado a vestir, mas quando viu Helena caminhando em direção a ele através do pomar, apoiando-se levemente em uma bengala decorada com fitas, seus olhos brilharam com uma emoção que raramente mostrava. Os votos foram simples, mas profundamente significativos. Helena, Miguel começou segurando as mãos dela. Eu nunca acreditei em destino até o dia em que te vi na praça. Nunca acreditei que uma pessoa pudesse mudar completamente a vida de outra. Mas você mudou a minha. Me ensinou que solidão não é o mesmo que paz, que abrir o coração não é o mesmo que vulnerabilidade. Prometo cuidar de você, proteger você e estar ao seu lado. Sempre. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Miguel, você me salvou quando ninguém mais acreditava em mim. Me deu não apenas um teto, mas um lar. Não apenas cuidado, mas dignidade. Não apenas companhia, mas amor. Prometo que vou passar o resto da minha vida te mostrando que sua fé em mim não foi um erro, que juntos somos mais fortes do que qualquer um de nós sozinho. Quando o padre os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob o sol poente que pintava o céu de laranja e roxo, todos os presentes aplaudiram. Mas Miguel e Helena mal ouviram. Estavam perdidos um no outro, em um momento que selava não apenas um compromisso legal, mas uma parceria de almas que haviam sido quebradas e se reconstruíram juntas. A festa que se seguiu foi modesta, mas alegre. Doutora Mariana trouxe um bolo que havia encomendado especialmente. Seu Alfredo trouxe vinho de sua adega pessoal. Os vizinhos trouxeram comida e música. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, a fazenda de Miguel ecoou com risadas e celebração. À noite, quando todos já haviam ido embora, e a fazenda voltou ao seu silêncio tranquilo, Miguel e Helena ficaram na varanda olhando as estrelas. Está com medo? Ele perguntou, passando o braço ao redor dos ombros dela. Do quê? Do futuro. De tudo que ainda pode dar errado. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Não. Pela primeira vez na minha vida, não estou com medo do futuro. Estou curiosa, animada, porque pela primeira vez sei que não estou enfrentando ele sozinha. Miguel a beijou no topo da cabeça. Nunca vai estar. Os meses que se seguiram foram de construção. Miguel expandiu a horta com a ajuda de Helena, que descobriu ter não apenas talento para plantas, mas também para criar pequenas esculturas com madeira recuperada que vendiam bem na feira da cidade vizinha. O dinheiro extra permitiu reformas na casa, melhorias na fazenda e até a compra de mais alguns animais. Helena também começou a oferecer sua casa como refúgio temporário para outras mulheres da região, que estavam passando por situações difíceis. Com a ajuda de doutora Mariana, que se tornara uma amiga próxima, ela criou uma pequena rede de apoio para pessoas que, como ela, haviam sido julgadas injustamente ou abandonadas.
Você está transformando sua dor em propósito, Mariana disse certa vez, observando Helena ajudar uma jovem mãe que havia fugido de um marido violento. Isso é raro, é especial. A vida não foi perfeita. Houve momentos difíceis, dias em que Helena ainda sentia os fantasmas de seu trauma, noites em que Miguel acordava de pesadelos sobre seu próprio passado doloroso que nunca havia totalmente elaborado. Mas eles enfrentavam tudo juntos, com paciência, com compreensão, com o tipo de amor que não é apenas sentimento, mas escolha diária. 2 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia veio com medo inicial, memórias de como sua própria mãe havia ficado entre a vida e a morte no parto. Mas doutora Mariana assegurou que faria todo o acompanhamento necessário. Você não é sua mãe, ela disse firmemente, e você tem apoio que ela não tinha. Vai dar tudo certo. E deu. No fim de uma primavera especialmente bonita, com o pomar florescendo e enchendo o ar de perfume doce, Helena deu à luz uma menina saudável que eles chamaram de Júlia, em homenagem à mãe que Helena nunca conheceu, mas que deu tudo para trazê-la ao mundo. Miguel, segurando sua filha pela primeira vez, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, olhou para Helena com uma expressão de admiração absoluta. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse. E nossa filha vai crescer sabendo disso. Vai crescer sabendo que não importa quão difícil fique, não importa o que os outros digam, ela sempre tem o amor de uma família que escolheu ficar junta. 5 anos depois do resgate, a vida na fazenda era irreconhecível. A propriedade havia prosperado. A pequena rede de apoio de Helena havia crescido, ajudando dezenas de pessoas. E Júlia estava crescendo cercada por amor, segurança e exemplos de que dignidade e compaixão valem mais que qualquer riqueza. Certa tarde, Helena estava na vila fazendo compras quando cruzou com Dona Eunice. A mulher idosa estava mais curvada agora, os anos não sendo gentis com ela. Elas se olharam por um momento tenso. Então, para a surpresa de todos que observavam, Dona Eunice baixou os olhos. Eu estava errada sobre você, ela disse baixinho. Levei anos para admitir, mas estava errada. Você não era nenhuma das coisas que eu disse que era. Helena poderia ter sido cruel. Poderia ter jogado na cara dela todas as humilhações, toda a dor causada. Mas em vez disso, apenas assentiu. Obrigada por reconhecer isso. Ela não disse que perdoava, porque algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas também não alimentou o ódio, porque havia aprendido que carregar raiva é como beber veneno, esperando que o outro morra. Na noite daquele dia, sentada na varanda com Miguel enquanto observavam Júlia brincar com as galinhas no quintal, Helena refletiu sobre tudo o que havia acontecido, sobre aquele dia terrível na praça, sobre o homem que havia feito o que todos disseram para ele não fazer, sobre a recuperação lenta e dolorosa, sobre o amor que havia crescido em meio ao sofrimento. Você salvou minha vida, ela disse de repente. Miguel olhou para ela surpreso. Não mais do que você salvou a minha. Como assim? Antes de você eu estava vivo, mas não estava vivendo. Estava apenas existindo, passando os dias sem propósito, além de sobrevivência básica. Você me trouxe de volta. Me mostrou que vale a pena se importar, que vale a pena amar, que vale a pena arriscar ser ferido porque a alternativa é uma vida pela metade. Eles ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas, observando o sol se pôr atrás das colinas. E naquele momento, ambos souberam com absoluta certeza que haviam encontrado algo raro, uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruir vidas que haviam sido destruídas. E a prova viva de que, às vezes, fazer o que todos dizem para você não fazer é exatamente a coisa certa. Porque no fim não foram os conselhos bem-intencionados que salvaram Helena. Não foi a prudência ou o bom senso convencional. Foi a coragem de um homem em acreditar no que seus próprios olhos viam, mesmo quando todos ao redor diziam que ele estava errado. E foi a força de uma mulher em não desistir de si mesma, mesmo quando o mundo inteiro parecia ter desistido dela. Juntos, eles construíram não apenas uma vida, mas um testemunho vivo de que dignidade, compaixão e amor têm o poder de transformar até as histórias mais sombrias em algo belo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria tido a coragem de fazer o que Miguel fez? De ir contra todo mundo,
de arriscar sua reputação, de abrir sua casa para alguém que todos diziam ser problemático? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria, porque às vezes a coragem de fazer a coisa certa é a coisa mais importante que podemos ter.